Nação, eu tenho tanta coisa para falar para vocês que eu não sei nem por onde começar. Quer ver só? Eu tenho que falar para vocês sobre a agenda do Flamengo dessa semana. Afinal de contas, nós vamos estrear contra o Internacional de Porto Alegre neste sábado às 21 horas no Maracanã. E o Flamengo pode ter até 6 desfalques. Eu tenho que falar com vocês também sobre a situação do Gerson. Muita gente cravava que o Gerson não tem lesão, mas o Flamengo não está convencido disso. Tenho que falar também com vocês sobre essa história de que o Everton acionou a cláusula para compra do Charlie Alcaraz. Será que isso é verdade? Eu tenho informações que eu apurei. Não vou desmentir ninguém. Apenas vou trazer para vocês aquilo que eu apurei. Eu garanto aquilo que eu apuro. Fechou? Então tem muita coisa para a gente conversar nesse vídeo aqui. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Aqui a gente fala a verdade. Doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. E vocês não pagam absolutamente nada para se inscreverem aqui no nosso canal. Fechou? E você que já é inscrito, eu peço para que você chame 2 amigos, 2 amigas para se inscreverem e a gente continuar crescendo aqui no YouTube, podendo trazer para vocês todos os dias, em 2 edições, às 7 e às 17 horas, informações sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Hoje, por exemplo, eu estou trazendo uma edição mais cedo, é quase que um plantão, porque esse negócio do Charlie Alcaraz tem mexido com vocês e eu preciso trazer a verdade dos fatos que eu apurei. Por isso eu tô vindo mais cedo. Mas geralmente, 7 e 17 horas. Fechou? Bom, vamos lá, nação. Vamos começar então a saber tudo o que está acontecendo no Mengão Queridão. Primeiro eu gostaria de trazer para vocês as palavras de Dorival Júnior sobre o Wesley se tornar titular na seleção brasileira para um jogo pesadíssimo, que é esse jogo do Brasil contra a Argentina. Espia só. A primeira, eu acho que o Wesley vem num processo de evolução. É importante, antes disso, eu frisar que o Wanderson fez uma boa partida, marcou um dos jogadores mais perigosos do futebol mundial nesse momento, um jogador que tanto tem uma saída pelo lado esquerdo quanto o direito, e o Wanderson teve grandes duelos com ele. Fez uma partida importante para a gente. Quando o Wesley entrou, nós ganhamos um pouco mais, até porque o Wanderson esgotou também o Dias, em razão de ter boas passagens e grandes duelos. O que eu espero é que o Wesley possa manter o mesmo nível que ele vem apresentando no Flamengo e que possa contribuir para que possamos ter uma saída consistente, segura pelo seu lado, a apresentação dele, a liberdade de movimentos. A Argentina não tem um jogador fixo nesse corredor. De repente, pelas características dele, nós possamos ter aí uma ótima opção. Quando é para valer, aí é o Wesley que vai, né? Quando é com um time grandão, um time difícil, vamos botar Flamengo neles. Boa sorte, Wesley, no jogo de amanhã. Que ele arrebente a boca do balão aí, jogando e estreando como titular da seleção brasileira. Falando agora, pessoal, sobre o próprio Flamengo, tá? O Flamengo voltou hoje aos treinos, na parte da tarde. De hoje, segunda-feira, até a sexta-feira, o Flamengo vai treinar todos os dias às 15h30. Lembrando que sábado nós temos o jogo contra a equipe do Internacional de Porto Alegre, às 21 horas no Maracanã. E para esse jogo, o Flamengo pode ter até 6 desfalques, pessoal. O Departamento Médico do Flamengo atualizou hoje a situação de cada um dos jogadores rubro-negros. No boletim médico emitido pelo Flamengo, sobre o Gerson, foi os seguintes dizeres: após ser desconvocado pela seleção brasileira, o jogador se reapresenta ao Flamengo nesta segunda-feira para dar continuidade ao tratamento. Fará novo exame de imagem no clube. Para dar continuidade a qual tratamento, se muitos aí diziam que o Gerson não tem lesão? E para ver um novo exame de imagem. Ou seja, essa história que o Gerson não está lesionado não é verdade. O Gerson pode sim desfalcar o Flamengo por até um mês. Vai depender do exame que ele fará hoje. E para início do Brasileirão, para mim o Gerson está praticamente descartado.
Situação do De La Cruz. Após ser liberada pela seleção uruguaia, o departamento médico do Flamengo foi informado que a decisão não foi tomada por motivos de saúde. O atleta chega ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Então, De La Cruz, a princípio, não tem problema nenhum. Pode estrear no Campeonato Brasileiro. Arrascaeta. Exame de imagem realizado pela seleção uruguaia constatou lesão no músculo do adutor da coxa direita. O boletim saiu como esquerda, mas não é esquerda, não. É direita. O jogador tem feito o tratamento diariamente desde então. Chega ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira, fora da estreia. 2 jogadores aí de 3 fora da estreia. Danilo. O zagueiro está em fase de recondicionamento físico e já realiza trabalhos em campo. Possibilidade do Danilo estar no jogo de sábado contra o Inter, tá? Esse tem chances, igual o Nicolás de la Cruz. Bruno Henrique. Atacante segue planejamento de tratamento estabelecido pelo departamento médico e iniciará trabalho de recondicionamento físico no campo. Meio a meio para o Bruno Henrique aí, tá? Se ele se der bem nessa semana, ele vai começar o recondicionamento físico hoje. Se tudo ficar bem, até sexta-feira, ele vai para o jogo. Se não, não. Pedro. Atacante segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico, já realizando trabalhos com a preparação física há um mês. Pedro é assunto para final de abril, início de maio. Antes disso, Neca de Tibiriba. E o Vinha, coitado, segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico, realiza trabalhos diários com a fisioterapia do clube. Neca de Tibiriba para ele também. 100% certo que não estarão no jogo de sábado. Gerson, Arrascaeta, Pedro e Vinha. 4 desfalques. Possivelmente, Bruno Henrique não estará também, mas ainda tem a semana inteira para o Bruno Henrique se escalar para o jogo de sábado. Gerson e Arrascaeta farão novos exames de imagem. E aí eu quero apresentar para vocês uma nova máquina que o Mengão Queridão vai usar hoje no Gerson. Essa é a máquina de ultrassonografia que o Flamengo adquiriu, chamada Amplio A. Essa máquina permite ao Flamengo saber em tempo real se o atleta está com lesão ou não, qual lesão que é e qual grau de lesão o atleta tem. Sabe como é que isso era feito? Ainda na época do Dr. Márcio Tanuri, tinha que levar o cara numa clínica, o cara faz o resultado de manhã ou dependendo de onde ele fizer o exame. O resultado só sai no início da tarde para depois o Flamengo ficar sabendo. Agora é online, em tempo real. Ficou sabendo do resultado. Para aqueles que falam que o melhor tratamento que o doutor José Luiz Runco dava aos jogadores era álcool com arnica, tá aí. Apresento a vocês o álcool com arnica. Quando eu falo para vocês, pessoal, que o cara é sério, que o cara é um médico que entende do que está acontecendo, tá aí ó, o equipamento. Esse não é um equipamento em estudo, não é um equipamento beta, não. É um equipamento que comprovadamente funciona. Estou falando isso porque aquela câmara que o Dr. Márcio Tanuri investiu milhões, que eu já falei para vocês que aquilo já explodiu em um monte de atleta lá nos Estados Unidos, já pegou fogo, aquele troço, a câmara hiperbárica, aquilo ali não tem comprovação científica ainda. Isso daqui tem. Isso é uma ultra máquina de ultrassonografia. Então, isso daqui é ciência de verdade. Ninguém mais vai bater tambor no departamento médico para descobrir se o atleta está lesionado ou não. É por isso que eu falo para vocês, as lesões ainda estão acontecendo? Estão. Por quê? Porque a nova gestão está há pouco tempo no comando. Há pouco tempo. Nós vamos ver mais dessas coisas assim sendo adquiridas pelo departamento médico do Flamengo. Mas precisa de tempo. As coisas não acontecem do dia para a noite. Nós estamos no 3º mês de gestão ainda. E muita gente já queria dizer que o problema de lesão do Flamengo continua com a nova equipe médica. E não! Os problemas de lesão do Flamengo continuam porque ainda são restos resplandecentes da gestão anterior. Agora as coisas vão começar a afinar. Agora a coisa vai começar a acontecer de verdade. Então, parabéns à nova equipe do Departamento Médico do Flamengo por essa grandiosa aquisição, que para eu falar tão bem assim, é porque eu já fui em médicos, em fisiologistas, em fisioterapeutas, em ortopedistas, saber disso daqui. E todos eles me falaram que é caríssima, é de última geração,
poucos clubes têm, só quem tem dinheiro mesmo tem uma dessas, e acabou esse negócio de levar jogador para a clínica para saber o resultado de tarde. Agora é em tempo real. Gerson vai estrear essa máquina, assim como o Arrascaeta também, e todos os jogadores do Flamengo, que o Flamengo tiver suspeita que está lesionado. Mete na máquina e vamos saber imediatamente se o atleta está lesionado ou não. Um ganho sensacional para a equipe rubro-negra. Agora, pessoal, eu quero falar do Charlie Alcaraz. Afinal de contas, este é o grande assunto do dia de hoje. Para começo de conversa, eu quero explicar para vocês o seguinte. A minha maneira de fazer jornalismo, ela pode ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver por aí. Diferente. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente. Quando eu vejo uma notícia, eu não replico ela. Eu vou saber se ela é real. Eu tenho meus meios. Então, ao invés de ficar repetindo aquilo que está sendo falado, eu vou apurar para saber por mim se aquela notícia é verdadeira ou não. Porque eu sou torcedor do Flamengo. Jornalista, mas antes torcedor. Eu quero saber para mim a verdade do que está acontecendo. Mesmo que vá me machucar, mesmo que seja uma verdade feia, eu quero saber a verdade do que está acontecendo com o meu clube. Então, assim que saiu essa informação, vários torcedores vieram me perguntar o seguinte: Fabrício, de quantas vezes é a negociação para o time do Everton pagar o Flamengo? Quando que é a primeira parcela? Bom, para começo de conversa, o Flamengo não vai receber nem um centavo dessa parada. O Flamengo repassou a venda, e o Flamengo ainda não pagou pelo Carlos Alcaraz, tá? O Flamengo repassou isso para a antiga equipe do Charlie. Então, essa grana, se ela fizer uma paradinha na conta do Flamengo, é coisa rápida. É de lá para lá. É o Tottenham, não era, pessoal, que o Alcaraz estava, se não me falha a memória? Vai direto para lá. Não é uma grana que o Flamengo vai usar para absolutamente nada. É para acabar com uma dívida que a gente tinha, que a gente fez no ano passado. Primeira situação. Então, não interessa se o Flamengo vai, se parcelou de 10 vezes, 5 vezes, se é à vista, vai tudo para lá. Segundo, a informação que eu tenho de fontes no plural, dentro do Flamengo, é que não tem nada disso. Hoje começou a circular que o Everton teria acionado a cláusula de compra do Charlie Alcaraz. Como eu disse, eu não replico, eu apuro. E na apuração que eu fiz, não consta, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, esse acionamento de cláusula. O Flamengo não foi comunicado sobre isso. Inclusive, recentemente, o Flamengo havia sido comunicado que o Everton ia sim exercer o direito dessa cláusula, de comprar o Charlie Alcaraz, mas queria aguardar mais 5 jogos. Até porque os caras têm o receio do Charlie se lesionar. Então eles vão aguardar, pela informação que eu tenho neste momento, mais 5 jogos para acionar a cláusula. Agora, pessoal, pode ser que alguém tenha furado a informação e que enquanto eu estou gravando esse vídeo para vocês, o Everton acione o Flamengo e fala, vamos exercer a cláusula. Mas dentro do Flamengo, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ninguém foi comunicado sobre o Everton acionando a cláusula do Charlie Alcaraz. Beleza? Então, se acontecer, eu volto e falo para vocês. Mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, neca de Pitibiriba. Nação, se inscreva, cara. Se inscreva, nos ajude, tá? Chama 2 amigos seus para virem se inscrever. Não esquece de deixar o like, é importantíssimo. E o link para baixar o aplicativo, que é totalmente de graça, está aqui na descrição, no comentário fixado. Nação, vim mais cedo porque eu precisava informar vocês o quanto antes. Fiquem com Deus, obrigado por tudo, boa semana. Saudações rubro-negras.